Boa noite. Estou fixando aqui o nosso assunto, como ter um parto tranquilo. Alana, eita, é o nome da minha filha. Alana Caroline, seja bem-vinda. Jéssica Chaves, Enfa. Deve ser enfermeira, né? Muito bom ter você aqui, profissional de saúde. Romacle, minha querida Romacle. Suas orações funcionaram, viu? Temos uma bebezinha que tem truncos, né? Uma cardiopatia congênita e que já se operou e está indo tudo bem. Pessoal, fora a música aqui, vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Alguém pode dar o retorno? Girlan, bom lhe ver, meu amigo. Papai top das galáxias, sempre por aqui. Boa noite, Suênia, Elisângela Vasconcelos. Massa, Sol Reino, Camila Soares. Aproveita agora, manda um aviãozinho aqui no cantinho inferior da tela para chamar mais e mais pessoas para poder participar dessa live. Pode ser que tenha gente que se beneficie com o que a gente vai conversar. Cíntia Araújo, minha querida amiga, colega ginecologista e obstetra. Janaína, muita gente boa. Bárbara Paz, daqui a pouco tá chegando, né, Bárbara? Aconchego do Peito, uma consultora de aleitamento materno top das galáxias. Olha aqui, ó, Raquel Medeiros Menezes, já começa arrasando aqui, ó. Tive um parto tranquilo com o Senhor. Olha aqui, ó. Olha a música. Em Cristo encontrei o meu lugar. Muito bonita essa música. É da Isadora Pompeu e o nome da música é Tranquilo, mas vamos lá. Obrigado, viu, Raquel, pelo seu depoimento. Bom, pessoal, vamos lá, né? Por que eu escolhi o tema dessa live, né? O que é que vocês vão aprender aqui? Grande Arapa, muito bom ter você aqui, meu amigo Adriano. De longe aí de Natal já tá trazendo energias boas aqui, ó. Tá vendo? Maiara já tá se preparando para o parto amanhã, massa. Beleza. Bom, o que é que eu quero mostrar aqui nessa live com vocês? Só pra gente ter um alinhamento do que a gente vai conversar, certo? Não perca, porque realmente tá sendo tudo muito bem estruturado para que a gente possa fazer com que no final você tenha esse conhecimento de qualidade, para que você depois reflita e responda e traga para a sua vida como ter um parto mais tranquilo. Porque não adianta eu chegar e dizer assim, o parto tranquilo é assim, assim, assado, você vai fazer assim, assim, assado. Não. Essa aula vai precisar de reflexão. Vai precisar que você também fique bem atenta. Por isso que eu peço para que você fique até o final, porque tem coisas que vão servir para o seu parto. São conhecimentos que são passados aqui, que revelam uma experiência minha, pessoal, de mais de 20 anos que atuo na área de obstetrícia, e até hoje eu aprendo. E já temos até evidências científicas que mostram que esse conhecimento de qualidade, eles são importantes para que lá na frente você colha também os resultados. Olha aí. Nani Ré, excelente profissional, fez meu parto. Quando tiver outro filho, se Deus quiser, será ele novamente. Obrigado. Mas veja, eu não vou conseguir fazer os partos de todo mundo que me procura, com certeza. Por isso que eu estou aqui nas redes sociais, por isso que nós criamos o curso, o Maternidade Top das Galáxias. Se você quiser aprender sobre um período, né, de gravidez, parto, puerpério, se você é tentante, tem um módulo específico do nosso curso, vai lá na nossa bio, procura a informação de qualidade, que esse curso ele tá muito bacana. Mas olha, eu queria mostrar para vocês que para você ter esse parto tranquilo, você precisa primeiro refletir o que é esse parto tranquilo. Bom, antes de falar sobre o parto tranquilo, eu vou dar um exemplo de uma paciente muito querida minha, a Manu. Eu estou falando Manu, vocês não sabem quem são. Pode ser Manuela, pode ser Manuele, pode ser Emanuele, pode ser Maria, pode ser Josefa. Mas Manu é só um exemplo figurado de uma pessoa muito querida minha, real, não é história,
para boi dormir, uma história real e muito bonita que eu quero contar para vocês, para a gente refletir sobre como é um parto tranquilo. Doutora Sandra Érica, orei por você, viu, minha amiga? Boa recuperação aí para você, viu? Doutora Sandra Érica é uma excelente obstetra aqui de Recife. Estou vendo muitas nutricionistas aqui, Li Pedrosa, né? Muita gente boa aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu vou contar para você a história de Manu. Manu, ela é uma enfermeira que trabalhou comigo no hospital daqui de Recife. E a primeira gestação dela, ela queria ter um parto tranquilo. E para ela só tinha duas alternativas de maternidade. Uma maternidade em que ela não confiava e não se sentia segura, e uma outra maternidade que ela se sentia segura. Então, se o parto dela fosse de urgência, então seria na maternidade que ela não se tinha segurança. Se o parto dela fosse marcado, ela poderia usar pelo plano de saúde, já que não ia ser particular o parto dela, ela poderia utilizar o parto que ela, no lugar em que ela desejava. Ela não teve dúvidas. Ela escolheu a cesariana para poder ter o parto no hospital que ela desejava. Então, para ela se sentir segura, para ela ter um parto tranquilo, ela escolheu a cesariana, até porque a cesariana ela pode ser agendada, e aí ela poderia realizar o parto dela naquele hospital que ela desejava. Se fosse parto normal, ela entraria em trabalho de parto, e o conceito dela, ela não queria que tivesse o bebê, ela não queria que ter o seu bebê numa maternidade onde ela não se sentiu segura, onde certamente na concepção dela, ela não teria um parto tranquilo. Então, para Manu, a escolha foi simples na primeira gravidez. Ela quis um parto tranquilo no hospital onde ela realmente confiava. E a escolha dela foi cesariana, o parto foi realizado e deu tudo certo. Num segundo momento, numa segunda gestação, Manu vem de novo para o meu pré-natal. E de uma hora para outra, ela mudou o plano de saúde dela agora dava direito a mais hospitais, então ela poderia escolher o local que ela quisesse e que também se sentisse segura, e ela, dessa vez, escolheu, deixa eu só dizer, ela, dessa segunda gravidez, no final da gravidez, ela veio decidir pelo parto normal. E foi engraçado porque quando ela decidiu pelo parto normal, a mãe dela, que é uma pessoa que a gente respeita muito, a figura materna, é aquela pessoa que pariu você, que deu sua vida, né, que cuidou, que criou, que amamentou, né? Então, a mãe dela, eu me lembro até hoje que numa das consultas de pré-natal, quando Manu disse que queria parto normal, isso já foi no terceiro trimestre de gravidez, então a mãe dela chegou e disse, não, de jeito nenhum. Isso porque ela tinha tido experiências traumáticas no parto. Inclusive, os 3 partos dela, ou não sei se foram 2 ou 3, foram partos cesarianos. Então, ela não queria que sua filha sofresse. E aí eu me lembro até hoje, eu fiquei com os olhos arregalados, a própria Manu, a filha, também ficou com os olhos arregalados, e a gente não sentiu um pertencimento bom daquela mãe, ajudando, aceitando esse parto normal. Pois bem, foi o que Manu fez. Ela foi buscar conhecimento de qualidade. Então, nas consultas de pré-natal, nós conversávamos. Eu também passei informação lá do site. Nós planejamos muito bem. E resolvemos realmente, na verdade, ela resolveu optar pelo parto normal. Eu tinha muito receio porque a mãe não apoiava, o marido tinha medo, mas ela se preparou. Só que aí, ela no final da gravidez, tinha coisa que tinha que ser muito prática, de muita resolução, e ela não tinha se preparado absolutamente nada para o seu parto. E aí o que foi que aconteceu? Dr. Glaucio, e agora? O que é que eu faço? Tem 2 caminhos principais que eu recomendo para o preparo do corpo físico, que é uma assistência com um fisioterapeuta pélvico, né, um fisioterapeuta especializado em ginecologia e obstetrícia, sobretudo que presta assistência ao parto. Aqui em Recife nós temos vários fisioterapeutas, algumas são fisioterapeutas e doulas, e planejam, fazem esse preparo, como também
eu também recomendo educadores físicos. Então, tem um programa Mãe Ativa, da Thaisa e da Amanda. Inclusive, elas têm um bônus específico sobre atividade física na gravidez do nosso curso, Maternidade Top das Galáxias. E eu encaminhei para Amanda. E a Amanda começou a fazer alguns treinos. A Amanda chegou para mim e fez, Glaucius, tu acha que só com esses treinos ela vai se preparar adequadamente? E aí eu vou contar um pouquinho a história de Manu. Manu é o seguinte, eu já conhecia Manu como enfermeira, no hospital onde eu trabalhava, mas eu conhecia assim, de via, tal, conversava, e como paciente. Na pandemia, Manu estava na linha de frente. Manu, lembra aquela época onde você não tinha vaga de UTI, em que era tudo muito complicado, ninguém sabia nada sobre a pandemia da Covid-19, todo mundo ficou aperreado. Então, Manu era enfermeira de um setor onde os casos dela tinham indicação de ir para UTI, mas não tinha muitas vezes vaga na UTI, e que também não podia ficar lá embaixo. Então, Manu conduzia aquela enfermaria com uma autoridade, com uma simplicidade e com uma eficácia que, sabe, brilhava meus olhos de ver uma profissional enfermeira tão dedicada e tão competente. Eu fico emocionado porque eu precisei de Manu, não porque eu tive Covid, mas eu tive um caso que uma paciente gestante, a gente acabou realizando parto cesariano de urgência, ela teve Covid naquela fase onde não se sabia de nada, a tomografia estava toda alterada, tinha risco de ter desconforto, um problema respiratório grave na paciente, e Manu conduziu tudo aquilo com maestria. Foi como se eu tivesse, muitas vezes até lá de plantão, e ela sempre me passou as informações. Então, eu tinha certeza que Manu era aquela pessoa que fazia, que só bastava você dizer, o caminho é esse, faça isso. E ela vai lá e faz. Então, Manu, quando ela decidiu o parto normal, que eu conversei até com a Amanda do programa Mãe Ativa, que a Amanda desconfiou, só agora ela não fazia atividade física nenhuma. Disse, rapaz, vá, acredite que vai dar certo. Eu conheço a pessoa. E aí, ela começou a fazer o acompanhamento, foi online, porque ela não tinha disponibilidade de fazer presencial, e eis que nós fomos programar o parto. Ela ainda venceu o diabetes gestacional, a trombofilia, e nós realizamos o que nós chamamos de parto vaginal programado. Escolhemos um final de semana na idade gestacional adequada, já que ela tinha um diabetes controlado. Eu não me lembro agora se era com dieta, mas acho que ela fazia uso também de insulina. Não, então não era só controlado com dieta, é um diabetes controlado com insulina. E aí a gente teve que antecipar esse parto. Então nós programamos esse parto. Como ela tinha um antecedente de cesariana, então não podia fazer a indução do trabalho de parto com misoprostol. Então nós induzimos o parto dela com uma sonda vesical de alívio. A gente coloca uma sonda no colo, enche, traciona, e aí a sonda desce, e aí depois dessa descida o colo dilata. É o que nós chamamos de método de Krause. E na madrugada que Manu expulsou a sonda, quando eu cheguei lá de manhã, ela já estava com 7 centímetros, sem sentir dor alguma. Quando ela foi para 9 centímetros, ela também continuava sem dor nenhuma. Até que de repente começou a primeira contração e ela pediu analgesia de parto. O doutor do B já estava lá, que eu já tinha acionado porque estava lá com o trabalho de parto já avançado. E aí nós fizemos a analgesia. Depois da analgesia, ela já sabia, foi orientada, ficava deitadinha um pouquinho para depois se movimentar. Depois que passou o efeito da anestesia, ela foi se movimentar e aí a seguinte situação aconteceu. Caramba, o cenário. Eu tinha um backup, né, um colega de backup se precisasse, Dr. Alexandre do B, o pediatra, que nesse caso era o pediatra de plantão, o pai e só. Não teve doula, não teve enfermeira, obstetra, que são profissionais que ajudam bastante, principalmente quando estão, obviamente, alinhados com todo mundo, com toda a equipe. E óbvio, não posso esquecer, né? Tem o pessoal de enfermagem lá do Hospital do Plantão, inclusive a técnica de enfermagem maravilhosa e também a enfermeira-chefe. Mas enfim, nesse dia, quando ela submeteu-se à anestesia, eu fiquei pensando, caramba, só tô eu, do B, ela, o esposo. E agora?
eu vou fazer o papel de doula, obstetra e doulo, né? Já fiz, algumas vezes, inclusive. Não deixa de ser uma orientação, você chegar e estimular a pessoa, estar presente ao lado dessa pessoa que precisa parir. Mas enfim, eu me vi assim, caramba, tá faltando alguém. E aí, na verdade, não estava faltando alguém. Porque o cenário que ela se preparou foi esse. Ela não fez questão de outro profissional. Para ela ter um parto tranquilo, bastava ela, o esposo, eu, do B, que é o anestesista, a equipe de enfermagem e a neonatologista. Pronto. Tá tudo bem, foi assim que ela imaginou. Depois que ela se submeteu à anestesia que pôde se levantar, ela fez 3 exercícios que ela treinou no curso de preparo físico para o parto, né, no programa Mãe Ativa. Depois de fazer 3 exercícios, o bebê já estava coroando. E aí, coroando, que a gente diz, é quando a cabeça fica lá embaixo, já querendo nascer. E aí nós prestamos assistência a esse lindo parto normal. O esposo ajudou ativamente, eu coloquei ele junto de mim, também colocou a luva, pegou no bebê. Poderia ter pegado sem luva, mas preferimos usar o cuidado em usar com a luva mesmo, no ambiente hospitalar. E aí foi algo muito emocionante, sabe? Porque de repente você não tinha um planejamento nenhum, foi no final da gravidez e ela decidiu pelo parto normal, nós estávamos todos alinhados, o esposo também era super medroso e participou ali ativamente. Foi um parto incrível, espetacular, e ela teve experiência de ter os 2 partos comigo, um cesariana e outro parto normal. No primeiro parto ela quis cesariana porque ela queria um hospital específico que só dava direito ao parto se fosse eletivo marcado. Então, para ela, um parto tranquilo para o primeiro filho seria a cesariana. E para esse outro, o parto tranquilo seria realmente tentar o parto normal. E ela conseguiu. E para que eu estou dando o exemplo de Manu? Por que eu estou dando o exemplo de Manu? Justamente para a gente, primeiro, refletir. Eu disse que ia falar coisas para vocês. O que é um parto tranquilo? Eu queria que vocês me respondessem, no conceito de vocês, o que seria um parto tranquilo. É como eu falei, para Manu, um parto tranquilo foi ela, eu, um backup se precisasse, o neonatologista, o anestesista e o esposo. E a equipe de enfermagem. Ponto. Não precisou de muita coisa. E deu certo. Poderia ter mais? Sim. Mas eu queria saber de você, qual o seu conceito de parto tranquilo? Porque o que pode ser tranquilo para mim pode não ser tranquilo para você. Então, escreve aqui abaixo. A Camila, que é uma paciente muito querida e é fisioterapeuta, isso é extremamente importante, ela escreve: um parto com equipe de minha confiança. Fantástico. A Grazi Ximenes também, uma equipe de confiança. Fantástico. Obrigado pela colaboração de vocês. E é justamente isso que está no nosso roteiro. Vamos ver se alguém vai responder sobre o que é um parto tranquilo, né? Camila Leal, bom lhe ver, outra colega obstetra. Tem muita gente boa aqui, viu? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Doutor, com todo respeito, os obstetras, o senhor... Não sou obstetra do sonho de todas as mulheres. Pena que nem todas nós não teremos essa oportunidade. Que Deus nos ajude e coloque profissionais tão qualificados para cuidar de nós. Então, a gente vai falar também sobre isso, Lídia, porque o parto normal, ele depende muito mais de você. Não depende da equipe, mas não depende mais da equipe, depende mais de você. O principal personagem para o trabalho de parto é a própria paciente, a própria parturiente. Maiara Carreiro, com uma equipe escolhida e alinhada e sem intercorrências. Para ela, um parto tranquilo é isso. Agora, eu vou te dizer, viu, Maiara? Intercorrências acontecem. Tomara que não aconteça. Mas as intercorrências, muitas vezes, nós não controlamos. Val Silva, parto com equipe de confiança e que respeita o desejo da mãe. Top. Ellen Vicente, equipe de confiança. Cara, vocês são fantásticos. Ó, aconchego do parto, do peito, do parto também, né? Mas sem dúvidas, confiança é que a mãe e o bebê saiam com a saúde íntegra. Para ela, o parto tranquilo é um parto em que a mãe e o bebê saiam bem, sem intercorrências. A Lucrécia disse, equipe de confiança e cesariana. Ela fica tranquila com a cesariana.
Romacle, parto com equipe experiente e de sua confiança com pais preparados. Massa. E agora, Renata já está falando que a gente vai conversar depois. Ela imagina um ambiente bem calmo, com uma boa energia e, obviamente, com uma boa equipe do meu obstetra de confiança. Tudo tem que fluir para dar segurança ao paciente. Fantástico. Ó, Ju Pinheiro, para mim seria pouco tempo de trabalho de parto com uma boa equipe. Massa, muito bom, muito bom. Beleza, vocês estão botando para quebrar aqui, viu? Um parto tranquilo está com uma equipe na qual a gestante se sinta segura e tranquila. O senhor foi maravilhoso no meu acompanhamento e no parto, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom, pessoal, Cristiane Rocha. No meu caso, o médico que faz o pré-natal, por causa do plano de saúde, infelizmente, isso não me deixa em paz. O parto tranquilo é a equipe e o profissional. Por isso estou preocupada. Beleza. Então, é o que a gente conversa também. Existem interferências e recursos. Algumas interferências como essa você pode não conseguir resolver. Mas o que é que você pode melhorar? Porque tem muita coisa que a gente não pode resolver, mas tem muita coisa que a gente pode resolver. Então, do que a gente pode resolver é o que realmente importa. Como também é você pensar, como eu falei aqui, né? Que o personagem principal é você. Então, seja independente. A própria Manu, se fosse outra pessoa que tivesse prestado assistência ao trabalho de parto dela, se tivesse outra pessoa colocada a sonda, ela já estava determinada a ter esse bebê e a ter o parto normal. E conseguiria. Eu acho que eu fui um personagem importante por conhecê-la nas 2 gravidezes, né? Mas, de longe, não era... o mais importante, com certeza, é a própria paciente. Então, veja que um parto tranquilo é algo que é subjetivo. Então, a primeira coisa, tá aqui, ó, Dr. Jardel Soares, grande amigo, estávamos juntos numa cirurgia aí na sexta-feira, excelente ginecologista obstetra. Então, assim, o conceito de parto tranquilo, ele é diferente para cada pessoa. É como se a gente tivesse que parar e pensar, poxa, para você, o que é um parto tranquilo, né? Então, imagine como é que vai ser esse parto tranquilo. A primeira coisa que foi unanimidade foi equipe. É um trabalho em equipe. A pessoa pode parir sozinha? Pode. Pode não precisar de nada? Pode. Mas se tiver pessoas que estão acostumadas com o processo, ó, a administração aí, ó, pessoas e processo. Se você tem uma equipe unida, se você tem um processo adequado, a maior possibilidade é que esse parto ele seja tranquilo. Como tudo na vida, processo, pessoas. Se eu tenho qualquer coisa na vida, eu quero comprar alguma coisa, sei lá, numa loja esportiva. Se a pessoa ela não souber vender, ela não tratar bem o cliente, você não vai gostar. E se o processo de compra também for ruim, processo de compra, sei lá, preço elevado, demora para atender, demora para sair o recibo, demora para pegar o material, então a experiência não vai ser positiva. Então, do mesmo jeito que a gente compara diversas outras situações do nosso dia a dia, nós também devemos, com a devida, né, com diferenças, lógico, o próprio parto. Então, o conceito de tranquilidade, queira ou não, envolve equipe e envolve o processo. Aí a primeira coisa, a sua equipe está formada? Você está satisfeita com sua equipe? O seu acompanhante, que é, bom, vamos lá, vamos pensar no cenário do parto normal. Então vai ter o quê? Ambiente. A gente acabou de falar, Manu não se sentia à vontade no primeiro parto, no primeiro ambiente. Então o ambiente é adequado. E nesse exato momento, eu que também presto assistência na rede pública, na verdade, muitas vezes, tirando leite de pedra, o ambiente ele é fundamental. Muitas vezes nós temos mesas de partos inadequadas, superlotação de maternidade, infraestrutura inadequada, falta lençol, falta alimentação correta, falta privacidade, uma cama do lado da outra. Como é que você vai querer um parto humanizado desse jeito? Como é que você vai querer um parto tranquilo desse jeito? No último plantão que eu prestei nesse final de semana, inclusive, eu vi uma paciente, uma adolescente de 17 anos, bater na parede desesperada, porque, primeiro, provavelmente não teve um preparo adequado para a gravidez, não teve um pré-natal adequado, e no parto, para coroar,
o errado, né? O como o sistema está completamente obsoleto e violento, você vai ter um ambiente completamente inadequado. A sorte é que realmente tinham pessoas comprometidas e que amortizavam essa interferência. Então, o trabalho do profissional, por mais que em ambiente inóspito, né, como é o caso muitas vezes da rede pública, estou dando o exemplo de onde eu prestei assistência, nesse caso no SUS. Então o ambiente ele conta muito. Então, conhecer o seu local de parto, escolher, estar, né, realmente confiante, confiar na equipe, escolher a equipe adequada, quem que vai fazer parte da sua equipe. Porque muitas vezes nós imaginamos os partos como se fosse o parto das celebridades. Não porque fulana pariu em casa, nada contra o parto domiciliar, eu apenas não fui treinado por parto domiciliar e sigo as recomendações da nossa Associação de Ginecologistas e Obstetras. Respeito muito, acho muito bonito, um colega meu, um amigo meu, a esposa teve um parto domiciliar lindo, prestado por uma equipe que muito conceituada aqui em Recife, mas eu não tenho formação no parto domiciliar. E às vezes você quer encarar um parto como sendo o parto da celebridade. É aquele parto em que está lá em casa, tem um monte de profissionais, tem uma banheira, tem uma UTI neonatal, e se tiver algum problema você vai lá e encaminha. E aí quando você para pensar, isso não é um parto que vai ser realizável, né? Não adianta você pensar e imaginar em algo que você não vai, que assim, não é que você não vai conseguir, é que aquilo ali é para poucos, entendeu? E quando a gente para raciocinar, um dos partos mais emocionantes que nós tivemos no mundo todo foi o nascimento de Jesus. Como é que foi o nascimento de Jesus? Enquanto você, que reclamou quase agora, de que o obstetra do plano de saúde só fazia a assistência ao pré-natal e não fazia o parto, Maria, mãe de Jesus, não encontrou nem lugar adequado para parir. Ninguém quis receber. Se ela fosse pensar só nas adversidades que ela tinha, caramba, ia ser complicado. E eu acredito que o parto de Maria, o nascimento de Jesus, foi algo muito tranquilo. Veja, com tanta adversidade, e foi tranquilo, sabe? Por quê? Porque tinha Maria, porque tinha José, e porque tinha o quê? O próprio Deus. E muitas vezes Deus é simples. Deus não precisa de apoteose. Deus não precisa de toda essa celeuma toda das redes sociais. Deus se manifesta em coisas simples. Maria pariu ao lado de animais, no estábulo. E eu acredito que foi um parto lindo, que foi um parto muito emocionante e que foi também um parto tranquilo. Então daí a gente já começa a pensar coisas que ninguém escreveu aí, né? Um parto tranquilo é um parto com Deus. É um parto com Jesus. É um parto com Maria. Maria no sentido da mãe de Jesus, não exatamente aí para quem não seja católico. É um parto com o Espírito Santo. É um parto na sua crença, em que você acredite. É você estar realmente preparada para essa gestação e maternidade. Quando o anjo Gabriel chegou e disse a Maria, Maria, tá aqui, ó, você está grávida, vai ser assim, assim, assado. Ela podia chegar e dizer, meu Deus, eu não tenho um plano de saúde, meu Deus, eu não tenho obstetra, meu Deus, e agora? Qual é o hospital que eu vou parir? Meu Deus, eu tenho que fugir porque estão perseguindo as crianças e os bebês. Meu Deus, e agora? Não, Maria chegou e fez, eis-me aqui, vamos lá, eis-me aqui, vamos fazer, vamos cumprir, entendeu? Então, imaginar, até a própria palavra, veja, imaginação. A gente imagina um parto tranquilo, e a gente lembra, a gente até muda o olhar, né? Para tentar imaginar o que é esse parto tranquilo. Um parto tranquilo com as pessoas boas, um parto tranquilo com um ambiente, com um cheiro bom, né? Com uma música boa, com as pessoas se dando bem, com tudo ocorrendo bem. Você imagina tudo isso. Mas a palavra imaginação, ela termina e ela só completa com a ação. E o que é que você vai fazer para ter esse parto tranquilo?
O que é possível você fazer? Porque tem situações em que você não sabe, você precisa ter esse conhecimento. E a busca desse conhecimento é que é fundamental. Nós vivemos um tempo, infelizmente, de guerra. Guerra armada. Rússia versus Ucrânia, né? Guerra fria. Guerra econômica e guerra de informações. Infelizmente, nós temos uma possibilidade de informação em massa e essa informação, que poderia ser muito bem gerenciada, ela está sendo espalhada assim de todo jeito. E cada um que conte sua verdade. Cada um que conte sua verdade. Agora, tá lá na linha de frente, como a gente tá na rede pública e particular, poucos querem. Poucos querem. Realmente tentar trazer mais humanização, mais conhecimento, até de outras áreas, poucos querem. Valorizar a psicologia, valorizar o desenvolvimento humano, poucos fazem. Falar do corpo físico, mental, espiritual, poucos fazem. E foi por isso que realmente no nosso curso nós abordamos todos esses aspectos. Mas vamos continuar. Então nós imaginamos o ambiente do parto, já a equipe. Então, quem é a equipe? Você quer um parto domiciliar? Planeje com a equipe que tem experiência e bons resultados no parto domiciliar, se você é a favor do parto domiciliar. Se você não é a favor do... Deixa eu só tirar aqui o som do computador que ainda está ligado. Se você não é a favor, se você não quer o parto no domicílio, se você quer o parto em ambiente hospitalar, defina quem vai ser a equipe. O enfermeiro obstetra pode ser o principal, pode assistir os partos. Algumas vezes depende muito de cada hospital. O obstetra de sua confiança, ou a equipe obstetra, né? A equipe obstétrica, uma equipe mais nova e que tenha conhecimentos mais novos, uma equipe experiente, uma equipe mediana, uma equipe que mescle os conhecimentos. Por exemplo, hoje eu tenho orgulho de trabalhar com o Rui de Deus, que tem idade de ser meu pai, e Leonardo, que não tem idade de ser o meu filho, pelo amor de Deus, mas que realmente é outra geração. Eu gosto de ensinar, é muito gratificante ver os profissionais que estão em aprendizado, né, aprenderem com você e realmente seguir a sua trajetória. É o caminho, sabe? É você chegar e ver assim, não, eu quero seguir esse caminho. Então você vai modelar essas pessoas. É como eu quero que muitas mulheres modelem a Manu, que a gente citou, né? Tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista profissional, sabe? Então, assim, escolher a equipe é fundamental. Então, quem serão os personagens? Obstetra, fisioterapeuta, professor de educação física, psicólogo. O que é que você pode fazer e o que não pode? Ah, não pode, então busque conhecimento de qualidade. Ah, mas eu queria gastar horror, isso aqui. Não é uma questão de custo, é questão de conhecimento. É uma questão de investimento, é uma questão de valor. Se pode, invista. Se não pode, faça outro tipo de investimento. Invista em você, invista no seu preparo físico, invista no seu emocional, invista no seu espiritual. Quanto você precisa pagar para orar por seu bebê? Quanto que você precisa pagar para fazer uma reunião entre pessoas de sua confiança e fazer um chá de bênção, ao invés de fazer um chá que você só vai ter festa, que você só vai ter comida e que muitas vezes você só vai querer revelar um sexo que muitas vezes você até já sabe. Então, poxa, faz o preparo espiritual. Nada contra o chá de revelação. Mas sabe o que é que a gente tem que revelar? A ação principal. O que é que você precisa fazer nesta gestação? Gestação. Entendeu? Quais são as ações? Então, como? Aí é justamente, tá bom, eu entendi. Eu já sei o que é um parto tranquilo, Glaucio. Eu já imaginei nesse parto tranquilo. Eu já sei a equipe, eu já sei o ambiente. Agora eu quero saber o como. Como é que eu vou ter esse parto tranquilo? E aí eu te pergunto, como é que você quer aprender? Porque não adianta. Você precisa se autoconhecer. Eu tive uma paciente que ela tinha um perfil bastante analítico, sabe? Então tudo ela analisava. Eu tenho esse perfil analítico. Então, ela não estava ainda satisfeita com o conhecimento que ela tinha. Ela buscava informações em vídeos, em sites. Eu não tinha o curso ainda, né? Que se tivesse, já ia mandar direto o curso para ela.
Mas eu me lembro que eu atualizei meu site. Eu olhei assim, caramba, ela vai ter um parto normal. Eu estou sentindo que ela quer informações mais detalhadas e eu vou passar essas informações. Eu atualizei o meu site do rgloss.com.br/parto normal e listei um monte de coisas sobre assistência ao trabalho de parto e parto. Essa mulher, essa querida paciente, ela leu tudo e depois que ela leu, pronto, ela bateu no peito e disse, estou pronta. Ela disse, está pronta, tal. Estou sabendo de tudo. Pode mandar lá para o parto normal que eu vou ter. Você sabe que o bebê tem 2 circulares de cordão, não sabe? Sei. E que isso não é indicação de cesariana, não é? Beleza, mas eu vou estar lá com ultrassom, prestando assistência ao parto. Teve lá o parto normal, as 2 circulares e não teve nada. E o orgulho que eu tive. Veja, o mecanismo foi dar informação de qualidade, no caso dela, detalhada, porque ela tem um perfil analítico. Qual o seu perfil comportamental? Como é que você age? Você age de maneira mais analítica? Então, a pessoa que é analítica, ela precisa ter mais conhecimento para se sentir segura. Ou você é aquela pessoa que é planejadora? Não. Me diga o caminho, eu vou entender o caminho e eu sigo o caminho. Manu, por exemplo, ela tem um perfil mais de planejadora e muito mais de executora, né? Então ela é de executar. Eu disse, Manu, faça isso. Ela vai lá e faz. Ou uma pessoa pode ser comunicadora. Então ela vai ter que entender melhor com as pessoas, se comunicar melhor com as pessoas. Então, ter autoconhecimento na gravidez, se desenvolver na gravidez, é algo que realmente você precisa ter esse conhecimento. Porque, por exemplo, qualquer pessoa pode ter o seu parto normal tranquilo, qualquer pessoa pode ter o seu parto cesariano tranquilo. Agora imagina, por exemplo, uma paciente que ela é analítica, ela se sente insegura e ela quer um parto normal. Será que a gente vai ter tanta segurança? Ou até mesmo se ela quiser um parto cesariano e também se sentir insegura. A chance é muito menor dela ter um parto tranquilo, entende? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, para algumas pessoas que gostam de algo planejado, sabe? É por isso que, por exemplo, o parto, quando você pode deixar ele mais planejado, para algumas mulheres isso é interessante. E a gente tem que respeitar. Pronto, tá aqui. Uma paciente escreveu, na verdade eu nem sei se é paciente, não, é uma paciente. Ela escreveu que para ela o parto tranquilo é uma cesariana com equipe de confiança. Ponto. É a escolha dela. Esse é o parto tranquilo dela. Eu não posso empurrar a goela abaixo um tipo de parto que ela não deseja. Isso também é violência obstétrica. E a violência obstétrica, muitas vezes, que mais acontece na rede pública é a mulher querer parir cesariana e muitas vezes não ter condições de parir via cesariana. Muitas mulheres são forçadas ao parto normal. E a gente precisa falar sobre isso, entendeu? Agora, lógico, o sonho de consumo de todo obstetra, o sonho de consumo de toda mulher é um parto com o mínimo de intervenção, é o nascimento de um bebê muito saudável, é você não ter nenhuma laceração no trabalho de parto. Mas, pô, você sabe que 9 em cada 10 mulheres no primeiro filho, ela tem laceração? Apesar de que essas lacerações são pequenas, muito menores do que... Desculpa. Muito menores do que até a laceração da pele da cesariana. A cesariana é muito mais invasiva. Dr. Gustavo Rosas, meu amigo de grupo de jovens de São Bento e de UFPE. É bom ter você aqui, viu? Então, como eu estava dizendo para vocês, é importante você saber, você ter o autoconhecimento. Isso você pode buscar através de psicólogos e, às vezes, até algumas pessoas trabalham com essa análise de perfil comportamental. Eu acho que é importante. E também você chegar e parar. Tipo assim, existe uma metodologia na administração que se chama A25C. Não, é A5C, certo? Os 5 Cs. Primeiro, clareza. Segundo, caminho. Terceiro, consistência. Peraí. Terceiro, caminhada. Quarto, consistência. Quinto, conquista. E o A, que é o A de alinhamento. Então, como é que a gente vai trazer esse acrônimo em relação ao preparo para gravidez e parto, a esse parto tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, clareza. Você sabe o que é um parto tranquilo?
Ah, sei. O meu parto tranquilo é assim. O meu parto tranquilo é assim. Então, você tem clareza. Próximo passo, qual o caminho? Qual o caminho que você vai seguir? Qual metodologia você vai seguir? Vai seguir a metodologia A, B, C? Decidiu? Está decidido. Depois do caminho, o que é que você vai fazer? Caminhar. Quais são as ações que você precisa fazer? Ah, optei pelo caminho do parto normal e eu sei o quanto que é importante se preparar fisicamente. Então, eu vou para um fisioterapeuta, eu vou para um profissional da educação física e eu vou realizar esse exercício, eu vou treinar em casa. E eu vou cuidar da minha alimentação e eu vou ler sobre informações de qualidade. Veja, a caminhada, sabe? O que é que vai acontecer? Você vai ter inúmeras situações em que algumas forças que vão tentar parar a sua caminhada. E aí você precisa ter o quê? Consistência. Vai acontecer isso. Invariavelmente pessoas vão dar pitacos desnecessários. Se você que vai ter, o que é mais comum. Veja, quem nunca passou por essa experiência, né? A pessoa chega assim, fulana, você quer parto normal ou cesariana? Aí você diz, eu quero parto normal. Mulher, tu não sabe o que é melhor uma cesariana? Ou então você diz o contrário. Eu quero uma cesariana. Rapaz, você não sabe que cesariana tem risco maior até de morte porque você não tem um parto normal. Então muitas pessoas vão querer meio que confrontar, sabe? E isso, de tudo, não é ruim não, isso é bom. Por quê? Porque vai lhe deixar, digamos assim, titubeando, em desequilíbrio para que você decida o correto. E aquela pessoa que foi preparada vai dizer, não, tá tudo bem, eu sei o que é que eu faço. Eu sou dono das minhas escolhas, eu sou capitão do meu barco, eu sei o meu caminho e eu vou seguir o meu caminho. Quando você continua caminhando, ou seja, clareza, caminho, caminhada, consistência, você chega na conquista, chegou no parto. Chegou no parto. E o A é de alinhamento. Alinhamento com você mesma, alinhamento com o ser superior, aquilo que você crê, alinhamento com as pessoas ao seu redor, alinhamento com o seu bebê. Quando tudo está alinhado, quando está todo mundo trabalhando em equipe, tudo ocorre muito melhor. Então veja como até o exemplo da questão administrativa a gente consegue trazer para a assistência ao parto e fazer com que esse parto seja mais tranquilo. Beleza, mas tem coisa que a gente não controla, Glaucius. Tem coisa que a gente não controla. E se por acaso tiver indicação de cesariana, eu quis no meu parto normal, e aí? Caramba, você está resumindo uma maternidade para uma via de parto. Você está tirando o momento mais importante da vida de uma pessoa por conta de um detalhe que você sequer teve o controle. Porque, por exemplo, poxa, vamos supor, o bebê entrou em sofrimento fetal. É a vida do bebê. Tá lá, com 6 centímetros de dilatação. Então vai ser negacionista. Não, eu vou ser negacionista, não está acontecendo o sofrimento fetal, isso é conversa para indicar a cesariana e pronto. Não quero cesariana, vai ser parto normal, goela abaixo. Caramba, poxa, será que você está tendo um preparo adequado? Será que você vai ter um parto tranquilo se você persistir? Porque na hora que de repente você tiver resultados adversos, ou até o contrário, ah não, o bebê está nascendo aqui e eu quero cesariana de todo jeito. Pô, o bebê está nascendo, vai trazer um risco maior, todo o preparo para a cesariana se o bebê já está lá embaixo. Então assim, essa questão de você realmente ter esse alinhamento, você ter clareza, não significa a decisão propriamente dita. O caminho ele é reto, ele é muito reto, mas tem algumas situações que nós precisamos contornar. Ah, esse caminho agora está bloqueado. Não é algo que eu consigo vencer. Então, pega o outro caminho. O outro atalho. O atalho para a vitória, né? Então, vai lá. Então, não é reclamar porque, de repente, queria cesariana e foi parto normal. Ou queria parto normal e foi cesariana. Por que é que foi? Você entendeu por que foi? Você teve uma boa comunicação? Você entendeu? Você se preparou para isso? É o que a gente chama de planejamento. O planejamento ele pode ser realista, ele pode ser otimista, que é quando a gente só pensa que está tudo ok, e o planejamento ele pode ser até pessimista. É interessante que você se prepare mais para o otimista, se prepare também para o realista, mas se prepare um pouquinho para o pessimista, porque quando nós nos preparamos
para tudo que pode acontecer, lógico, com a energia muito maior para que ocorra tudo bem, né? Para que a gente tenha esse propósito mesmo. Quando nós nos preparamos dessa maneira, sobre todos os aspectos, acabou, meu amigo. Não tem interferência que vá derrubar o seu propósito, que é justamente você saber o que você está fazendo, porque você tem um propósito. Não é por nada, não é por capricho, não é por pressão da sociedade, é porque você tem um propósito. E para ter um propósito, para ter um parto tranquilo, é muito mais fácil você contar com a rede de apoio. A rede de apoio não só de profissionais, mas de pessoas que passaram por essa experiência. Rede de apoio, nós temos rede de apoio até em grupos de WhatsApp, em comunidade de redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, sabe? Reunião, rodas de parto. Óbvio, você tem que estar com pessoas que comunguem da mesma ideia, do mesmo sentimento, e até mesmo de cursos digitais, onde você pode realmente participar de uma comunidade, de você trocar ideia e se alinhar com esse profissional, sabe? É você chegar e realmente escolher aquela metodologia, como a gente falou da metodologia A5C, tá bom? Bom, para finalizar, a gente também depende muito da infraestrutura, né? Quando a gente fala do ambiente, não é só um ambiente tranquilo, mas um ambiente que tem uma infraestrutura adequada. Por exemplo, algumas maternidades você tem uma mesa de parto específica, uma sala de PPP, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a sala de pré-parto, parto e pós-parto, onde a mulher fica nesse período todo. Existem maternidades aqui no Recife que dispõem de banheiras para um conforto melhor da própria paciente. Tem lugares onde as pessoas levam uma banheira, tá bom? Tem outros lugares que você não tem uma mesa de parto adequada, em outros lugares você tem. Mas são, digamos assim, algumas pequenas interferências que, na verdade, não são mais importantes do que o parto em si. Por exemplo, Manu não quis parir no PPP. Manu quis parir no centro cirúrgico, porque como ela tem um antecedente de cesariana, se por acaso o parto dela fosse de urgência, já estava lá no centro obstétrico. Então foi escolha dela. Veja que visão. Ela abriu mão do conforto para ter mais segurança, sabe? Então é sobre isso. É sobre você ter um ambiente seguro e também com a infraestrutura adequada. E o preparo físico, além do preparo físico, você tem um preparo emocional. Alguns psicólogos, educadores ajudam. O curso também tem um módulo específico sobre preparo psicofísico para o parto normal. E até mesmo o preparo espiritual, que nós até falamos aqui um pouquinho nessa live, tá bom? Bom, tem coisas que eu gosto também de falar, que é o seguinte, vamos lá. O trabalho de parto e o parto, ou até a própria cesariana, você tem que entender o que é que vai acontecer e se preparar para lá. Como o parto normal é algo que depende mais da mulher, eu costumo também enfatizar muito essa importância do preparo, sabe? Então, é o preparo físico, mental, emocional e espiritual. Eu gosto muito de dar o exemplo da atividade física, sabe? Porque muitas vezes a atividade física ela desperta para um cuidado também emocional. É na atividade física que muitas vezes eu aprendo demais, porque minha personal trainer, a Thaisa, é um momento que eu cuido de mim e ela, sabe, ela me massacra, sabe? Tem hora que eu acho que eu sou o cara mais lascado da academia, porque ela me faz ultrapassar os limites, sabe? É quando eu vou com aquele pensamento, eu não consigo, eu estou cansado, não dá, etc e tal, e ela faça, e é onde eu faço. Muitas vezes, em muitos exercícios, eu fico até imaginando uma frase que eu tenho assim na minha cabeça, sabe? É tipo assim, faça o exercício como se fosse uma mulher tendo seu bebê de parto normal, onde muitas vezes a gente acaba dizendo, vamos lá, né, tá na hora, vamos fazer força, não sei o que, e aí a gente, né, orienta aquelas pacientes que preferem por essa orientação, né, e aí nós acabamos que extraímos um pouco mais, né, do exercício. Então, o exercício físico, ele faz com que você ultrapasse os limites, né,
os seus limites. Quando você tem um profissional adequado, isso ajuda, mas ajuda muito, muito, muito mesmo. E a atividade física, na verdade, ela é baseada em 3 fundamentos, né? O equilíbrio, a resistência e a força. Num trabalho de parto e no parto, você vai precisar dos 3. Você vai precisar do equilíbrio, da paciência, de ter o conhecimento adequado, de entender o seu propósito, de aguardar. Você vai precisar, além do equilíbrio, da força. Vai ter momento que você vai precisar realizar a força para o seu bebê nascer, né? Você também vai precisar de resistência, porque em muitos momentos você pode pensar em desistir no trabalho de parto e parto. Mas quando você utiliza o equilíbrio, a força, a resistência, pronto, acabou. E se você treinou isso bem, isso na sua vida como um todo, e até no teu preparo pré-natal, você também vai performar isso no parto. É como tudo na vida. Se na hora do parto nós pensássemos tudo que nós passamos nas nossas vidas, tudo que nós enfrentamos e vencemos, o parto não seria tão complicado assim. O parto não seria tão temido assim. E muitas vezes, nessa assistência, além dessa questão física, é um misto de, muitas vezes, contração, força, a contratilidade uterina e o relaxamento. A mulher tem que também estar relaxada, porque os tecidos eles vão permitir com que a passagem desse bebê ela seja mais tranquila. É como muitas coisas nas nossas vidas. A vida muitas vezes requer com que a gente seja mais firme em algumas situações e mais flexíveis em outras. Manter esse equilíbrio entre ser firme e flexível em contração e relaxamento vai trazer uma importância enorme. Por isso que no trabalho de parto, além da força, métodos de alívio para dor como banhos, mudança de posição, massagem, terapia, corpo, mente, músicas no parto, musicoterapia, oração, conexão com o divino, a questão da espiritualidade vai ser importante. Então existem inúmeras situações onde você pode realmente se preparar adequadamente e ter o seu parto tranquilo, certo? Então, preparo físico, preparo emocional e preparo espiritual. Nós falamos de tudo isso nessa live. Enfim, veja, que interessante. Nós falamos do parto, do nascimento de Jesus, e Jesus tem uma frase no Evangelho de João 14,6, que é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, então, metodologia. A verdade, correta. A vida, ação. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a palavra transformada em ação. É a junção entre teoria e prática. Na hora que você tem um conhecimento e usa o conhecimento na prática, o resultado ele vai ser um parto tranquilo. Ele vai ser um resultado extraordinário. Ele vai ser um resultado divino. Então, para terminar, eu queria realmente que vocês lembrassem de tudo que a gente já conversou. Desde o começo, quando nós falamos do caso de Manu, passando pelo como você imagina o seu parto tranquilo, também falando sobre o que é tranquilo para você pode não ser tranquilo para outra pessoa, entendendo, tendo o seu autoconhecimento, sabendo se você é planejadora, executora, analista, analítica, ou se por acaso você é mais comunicativa, escolhendo os personagens nessa assistência ao parto, sabendo que você vai ter recursos, vantagens e interferências e que você precisa maximizar seus recursos e minimizar as interferências, utilizando a metodologia A5C, né? Alinhamento, clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. Sabendo que o planejamento pode ser pessimista, realista e otimista, e concentre nos dois, mas se prepare também para o outro cenário. Metodologia, outra, if then, se acontecer isso, você faz isso, se acontecer aquilo, você faz aquilo outro. Se preocupe com o seu preparo físico, se preocupe com o seu preparo emocional, se preocupe com o seu preparo também espiritual. Eu quero muito poder lhe ajudar nessa caminhada.
Eu quero muito poder fazer com que essa teoria ela se torne prática. E eu tenho um orgulho, realmente, de ver e ouvir os depoimentos, tanto de pacientes como de pessoas que fazem e fizeram o nosso curso Maternidade Top das Galáxias, e que deram depoimentos assim que são fantásticos, são extraordinários, sabe? Tem coisa que dá até orgulho, porque a gente vê pessoas de longe, com outras pessoas, e elogiando. Por quê? Porque tem um propósito. Eu não vou conseguir atender todas as pessoas que eu gostaria, mas eu quero muito que essas informações sobre o preparo para a gravidez, sobre o preparo para o parto e sobre o preparo para a maternidade, e até para tentantes, elas tenham algo como a palavra, né? Que seja verdadeiro, que seja um caminho correto, que seja um caminho que conduza a uma vida melhor. Então, eu realmente acredito que o nosso curso Maternidade Top das Galáxias, se você não conhece, está lá na nossa bio. Ele é um curso completo para tentantes, gestantes e para também puérperas, ajuda muito no aleitamento materno. Só de bônus, nós temos bônus sobre atividade física com Thaisa e Amanda, sobre ultrassonografia com Flávio Braga, sobre nutrição materno-infantil com a doutora Andréa Frix, sobre os cuidados com recém-nascido com a doutora Bruna Brasileiro, que é mais que a gente tem, sobre psicologia com a doutora Andréa Possato e sobre espiritualidade com a querida obstetra Thalita Melo, de lá de Minas Gerais. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. Bote aqui, escreva aqui nos comentários e eu vou responder algumas perguntas relacionadas ao tema como ter um parto tranquilo, tá bom? Luciana Dias, obrigado pelo elogio. Eita, Aline, o útero chega a coça com a live dessa, porque ele é top demais e fez com excelência o que Deus lhe ensinou. Obrigado, querida. Nem tanto, eu sou um pecador, eu erro tanta, mas a vontade de acertar é muito maior, sabe? Pergunta sobre retorno ao trabalho, não é sobre assistência ao parto. Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando sobre assistência ao parto. Grazi está elogiando que foi top a live. Muito obrigado. Janaíne também. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta relacionada a como ter um parto tranquilo aqui, viu? Até agora. Pronto. Rafaela B. Paixão. Hoje vi uma frase que indagava: parto normal ou cesariana? E a resposta logo abaixo foi: nascer bem. E é isso. Independente da via de parto, o importante é o bem-estar do bebê e da mamãe. Muito obrigado, Rafaela. Fantástico, né? Eu acredito muito nisso também, que é possível ter um parto humanizado, independente da via de parto. Um dos partos mais humanizados que eu fiz, infelizmente, eu tive que expulsar um acompanhante, porque foi aquele parto que foi a cesariana perimortem, né? Que a mãe teve uma parada cardíaca na sala de pré-parto e eu tive que realizar um parto, digamos assim, que foi o parto mais violento e um dos partos mais humanizados na minha carreira. Porque foi graças a você ter que operar lá numa sala de pré-parto, né, sem condição adequada, que isso aí realmente fez a diferença na vida da mãe e do bebê. Bom, vamos para a pergunta aqui de Tainara Machado, 38 semanas e 4 dias, gravidez tranquila. Bebê não encaixou, primeira gravidez. Esperar até quantas semanas para ter um parto normal seguro? Veja só. No curso, a gente fala muito sobre quando vale a pena esperar. Então, isso vai depender de cada obstetra, tá bom? Em geral, as pessoas vão ter algumas linhas. Tem gente que já induz o trabalho de parto com 41 semanas. Tem gente que prefere esperar com 42 semanas. Mas ainda hoje, você pode lançar a mão de atitudes que agilizam esse trabalho de parto. Alguns exercícios físicos podem ajudar. Atividade sexual, por mais que não tenha uma evidência científica adequada, queira ou não, você também vai estar em movimento. E existem algumas substâncias que, em contato com o colo do útero, pode facilitar essa dilatação. E é o que a gente já conversou, né? Você confiar também
na sua equipe, decidir qual o momento que você até quando você vai esperar. A ultrassonografia também pode ajudar bastante, porque, por exemplo, vamos supor, você deve ter realizado a aferição do colo uterino entre 20 a 24 semanas de gestação e vai ter uma noção do seu colo que como estava. Então é uma expertise minha, tá bom? Isso não é tão comum assim para todo mundo. A ultrassonografia transvaginal pode dar uma noção, porque é completamente diferente você ter um colo longo, fechado, e quando você faz uma compressão uterina ele não se abre. Esse vai ser um parto, um colo que vai demorar mais a entrar em trabalho de parto do que um colo menor, com 2 centímetros ou até 2,5 centímetros ou menos, com algumas alterações no orifício cervical interno e orifício cervical externo. Eu sei que está bem difícil essa linguagem para vocês, mas só para você ter noção de como que você pode ter uma certa avaliação ultrassonográfica sobre quando você vai entrar em trabalho de parto. Existem alguns indícios na ultrassonografia que você pode predizer que o trabalho de parto ele vai acontecer e que está tudo bem, né, nessa gestação, como o Doppler, né? Manu comenta assim, não é sobre o parto, mas eu vou responder. O senhor aconselha a gestante dirigir até quantas semanas? Até o parto. Vamos ver se tem perguntas sobre o parto. Colocou aqui, a Aninha. Doutor, estou novamente com 5 semanas de gestação, quero conhecer o seu curso, ter mais informações sobre, estou bastante segura essa questão do momento do parto. Aninha, lá no link do Instagram, onde tem o meu perfil, tem um link que você vai ter acesso ao curso. Mas o link é o drglaucius.com.br/curso MTG4. Tenho quase certeza que é esse link, tá bom? Bom, não tendo mais perguntas, fizemos mais 1 hora aí de live. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui, marque pessoas que podem se beneficiar depois que eu colocar o vídeo, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir salvar. Mas não deixem de realmente compartilhar, comentar. Isso faz com que a gente mantenha os vídeos. Eu não sei até quando a gente vai deixar esses vídeos. É lógico que isso é uma relação, né? Um princípio físico, né? Dar e receber, né? Oferecer de qualidade, gratuitamente, e realmente ter o retorno. Eu vou gostar muito de ver os comentários de vocês nessa live, até porque quanto mais a gente passa esse conhecimento de qualidade, isso pode beneficiar mais e mais pessoas e fazer a diferença, como realmente eu acredito verdadeiramente que cada profissional se dedicando do jeito que da maneira melhor possível, com amor, com propósito, cada profissional pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, em qualquer área da sua vida, seja você médico, enfermeiro, doula, psiquiatra, engenheiro, cozinheira, qualquer profissão, você realmente, ela importa e você pode ajudar o seu próximo, tá bom? É isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e desejo que todas vocês tenham partos tranquilos, tenham partos abundantes no Espírito Santo, com Deus, com a presença divina, que o Espírito Santo realmente abençoe todos vocês nessa live, abençoe a família de vocês e que vocês tenham esse conceito do preparo físico, espiritual e emocional. É isso. Um abraço, fica com Deus.